Salve, salve, meus queridos concurseiros! Professor João Paulo trazendo para você aqui um dos pontos que no edital do Concurso Nacional Unificado pode aparecer sim, como pode, dependendo da banca, nem ser citado e ainda assim fazer parte da sua prova. Só que com perfis e perfis diferentes. E é um dos assuntos que eu acho legal a gente pegar agora, justamente porque precisa de um pouco mais de atenção, de compreensão. Você consegue decorar, de boa. Assim, 80% da matéria de informática é decoreba. É isso, é isso, é isso, é isso. Acabou. Você resolve as questões das provas. Principalmente aí você pegar provas múltipla escolha. Uma questão do certo e errado, no CESP da vida, já tem uma interpretação que não é só interpretar, é tentar adivinhar o que o cara quis dizer. Isso que torna a matéria difícil nas provas de certo e errado. Porque não é só julgar, é ou não é. É tentar adivinhar o que o cara quis dizer, porque na maioria das vezes a questão ela é falha, não tem uma redação muito completa, ela não está bem contextualizada, é uma frase muitas vezes solta que foi copiada e colada de alguma obra de referência e você fala, mas isso aí está fora de contexto. No caso geral não é assim, isso aí é um caso específico e ele colocou aberto, então se entende como geral, o que não é. Então fica complexo, por conta desse formato que a banca aplica dentro da sua concepção. De certo e errado é mais complexo, mas múltipla escolha, cara, você tem que responder, a alternativa tá ali, e é só julgar entre elas, beleza? E o clube tá aí na área, né? Show de bola, o clube JP tá aí, né? Daqui a pouco começa a aparecer mais aí a galera do grupo, né? Eu sei, conheço. Tô de olho sempre vocês, é legal ver o Mário, ver a Marina, ver a Mariana, ver ali a Daiane, também, quem mais que outro dia apareceu ali, começou a fazer parte do clube, agora esqueci o nome. Deu branco. Tô virado aí. Essa noite, nenê, não foi legal, né? 4 horas da manhã a gente acorda de novo, né? Porque já foi fácil, a nenê passando mal. Mas faz parte. Vida de paz, é não ter paz. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a parte de criptografia. O que acontece? Quando a gente fala em criptografia, você tem aqui um mundo, tá? Mais antigo do que a informática. Tá? A criptografia não é algo de hoje, não é uma preocupação atual ou da atualidade. A criptografia é algo que existe há muito tempo. Criptografia, em termos genéricos, abertos, seria transcrita como a arte de escrever em códigos. Então, arte de escrever em códigos. Arte de escrever em códigos. Isso é a ideia da criptografia. Então, arte de escrever em códigos. Só que esses códigos, eles vão desde situações simples a mais elementares e elementares aos ambientes computacionais. O que acontece hoje? Qual que é a grande preocupação que pode ser mencionada para você num tema de redação? Embora eu acho que está meio fora ainda, mas nada escapa. Pode ser um texto de atualidade, uma referência lá que apareça para você dentro do contexto. Porque a gente está num cenário político, econômico, mundial com muito tema para redação. E então acho que não é viável ocupar espaço com isso. Mas o que acontece? Nós estamos aí diante de uma crescente escalada de guerra também, mas da computação quântica. E ela começa a preocupar cada vez mais os governos, principalmente perante esta situação que é essa escalada de guerra. Por quê? Porque a criptografia ela é algo empregada muito essencialmente na guerra. Se formos pegar aí um filme que fica a dica para você estudar, olhar o contexto histórico, detalhes, entender um pouco melhor essa questão da criptografia, perceber a importância e o impacto dela e dar uma relaxada, é o Jogo da Imitação. Ele não está mais no Netflix, salvo engano, ele estava em outro streaming. Então, acho que ele só estava em um dos streams que eu tenho acesso. Tá? Mas você consegue achar relativamente fácil o filme. Então, o Jogo da Imitação, ele relata aí um pouco da participação que houve, principalmente da Inglaterra, né, na questão de quebrar a criptografia usada pelo nazismo, em razão aí justamente dos dois eixos aí da guerra,
Porque se não fosse quebrada a criptografia, eles estavam com muitos problemas. Eles conseguiam interceptar. Interceptação de comunicação é fácil. O problema é entender o que essa comunicação ela significa, o que ela apresenta, o conteúdo real dela. E isso é preocupante, porque na guerra foi onde que os Estados Unidos começou a apanhar pra caramba. Porque de um lado você tinha lá o Japão, na guerra, que conseguia quebrar todas as criptografias que os Estados Unidos usavam. Os Estados Unidos não conseguiam usar a criptografia decente. Em outro momento, na guerra com o nazismo, o exército, na época, né, a Alemanha nazista, ela utilizava, não dá para dizer exército alemão, mas era que era controlado, né, é complexo isso. Mas na época, né, o Reich lá, galera do Hitler, eles usavam uma criptografia foda. Os americanos não conseguiam quebrar essa criptografia e houve todo um trabalho de longa data aí, tempo de guerra passou até que fosse, né, que eles conseguissem quebrar essa criptografia e com isso conseguiram reverter todo o cenário da guerra. Teve um papel extremamente importante isso. Só que isso só veio à tona muitos anos depois. Por quê? Porque isso virou um segredo de Estado. Esse segredo de Estado ele foi declarado como ultra-secreto ou equivalente, né? Eu estou tomando pela arquivística brasileira. E a rainha, antes aí, né, ainda viva, ela viu-se num cenário onde que era importante mostrar que houve aí uma participação muito grande e importante nesse cenário. E ela pegou e desclassificou esses documentos que estavam como ultra-secretos, que mostravam a participação de Alan Turing, que já é o pai da informática antes disso, já era tomado como o pai da informática antes disso, dentro do cenário da guerra. O papel dele foi fundamental e mostrando que ele não só teorizou a máquina, mas como ele a fez na prática. E ela foi fundamental, Christopher foi fundamental para vencer a guerra. Infelizmente foi desmontado depois, tudo mais, por conta aí justamente de ser um segredo de Estado, eles desmontaram a máquina que ele construiu e ele tentou recriá-la, né, com um pequeno orçamento que ele tinha e tudo mais, depois academicamente, e não conseguiu, né, esses momentos, porque ele estava fazendo no meio da guerra, não era documentado, tá fazendo, faz, funcionou. Diferente de você fazer de uma forma científica que você vai documentando, relatando, lá não, eles foram fazendo, e foram ajustando, mexe aqui, mexe ali, e quando tá pronto. Então ele teve mais dificuldade para recriar depois, justamente por conta disso. E até não podia recriar igual, tal. Tinha toda uma perseguição com outros fatores que também envolveram a história dele, por isso que o filme é muito bacana. Mas ele traz justamente esse núcleo, a criptografia. Escrever em códigos, trazer aí essa referência. E mostra alguns detalhezinhos bem legais, se você prestar atenção olhando no filme, claro, do fato histórico, mas olhando para o filme com esse detalhe, com essa perspectiva da criptografia e a sua importância no contexto geral que nós temos aí do concurso, que é relevante, eu acho, você olhar. Então por isso que eu falo, cara, tem muito filme, muito seriado que ajuda, destaca aí para você algumas coisas e acho que é interessante você no mínimo olhar para eles, tá bom? Então, escrever em códigos. Como seria escrever em códigos nessa estrutura? Deixa eu ver aqui. Então eu só resolvendo um negócio ali com o Resente. Né? Correria, gente. Hoje foi um caos. Então, o que você fala em escrever em códigos? É você pegar e transcrever de várias maneiras. Você tem desde linguagem do P, que você usava lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, que você pegava, invertia esse consoante de lado, trocava lá as vogais, colocava um K com risquinho em cima e tudo mais, também uma outra forma de criptografia que a galera usava, achando que as professoras não estavam entendendo, né? Cara, era muito interessante isso. A galera ia escrever lá, por exemplo, você sabia, colocava lá as vogais, então, por exemplo, letra A era um K com risquinho em cima, letra B era um K com dois risquinhos, letra E era um K com dois risquinhos, letra I um K com três risquinhos, letra U um K com quatro risquinhos, letra U com um K com cinco risquinhos. Você substituía as vogais. Cara, as crianças usavam isso antigamente.
né, para se comunicar. Mas isso vem muito antes, lá do Império Romano. Até pode-se pensar, é que aí fica mais complexo porque a gente tem muito falta de documentação, mas muito provavelmente lá no Antigo Egito. Tá? Então a galera usava. Por quê? Primeiro, temos que estabelecer um cenário. Tinha poucos profissionais, poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Isso já era um modo de esconder informações do resto. Você escrevia, em vez de falar. Né? Por quê? Porque estava escrito, a maioria não sabia ler e escrever. Então, uma forma de proteger os dados era escrevendo, da maioria do público. Outra era justamente essa. Pô, às vezes você queria esconder a informação justamente de outra pessoa que sabia ler e escrever. Aí você tinha que escrever de uma maneira que ela não entendesse. Uma carta para um amante, por exemplo. Tem uma série de filmes que eu não lembro qual que era o nome agora. É um filme bem zoeira, assim, mas ele tem vários aspectos históricos ali. Ele conta um pouquinho da referência do cara que foi lá e foi fazer que foi contratado para estabelecer a medida universal, chamada metro, tá? Que ele foi fazer o quê? Ele foi percorrer aí com um equipamento, né, de norte a sul ali, foi fazendo uma medição, e aí ele fez vários contos, histórias que ele foi descobrindo, só que o ponto que nos interessa nessa situação, ele mandava cartas para a sua, vamos chamar de amante no sentido de amada, né? Vou melhorar. Mandava lá para sua amada. E para escrever a carta, ele, além de escrever com uma letrinha miúda, né? Porque ele tinha que escrever a carta colocando os pezinhos dos pombinhos para soltar os pombinhos, coitado. Ele ainda escrevia usando um espelho. Então ele pegava lá, colocava o espelhinho ali no papel, e aí ele ia escrevendo a carta espelhada. Justamente, dá um trabalho do campo aprender a fazer isso aí, né? Então ele foi escrevendo ela espelhada. Pra quê? Pra que o pai da moça não visse, porque ia chegar lá o pombo correio, ia aparecer lá, a carta é pra ela, mas pra ele poder não entender o que estava escrito, a carta era toda espelhada. Mas rapidamente o pai dela já pegou o macete, né? Já lá pros terceiro, quarto filme já pegou o macete, e aí ele já tava lá com o espelhinho lendo as cartas que ele mandava. Né? Pra saber se o cara ia voltar pra casa ou não, porque afinal tinha um filho já esperando, ele nem sabia. Porque não deixou contar. Deu um spoiler do caramba, né? Mas é legal. Eu sou péssimo para lembrar o nome de filme. A arte de escrever em códigos, ela está presente na comunicação humana há muito tempo. E ela tem uma importância grandiosa. O que acontece? Tem várias técnicas, mas elas se resumem a duas maneiras de se fazer, ou técnicas, né? De se fazer a criptografia. Quais são essas duas técnicas? Você tem lá a criptografia. Criptografia simétrica. Foi a primeiramente idealizada, né? Antigamente foi a que eles conseguiram pensar em primeiro momento, e a criptografia assimétrica. Vamos falar das duas aí, começando da criptografia simétrica. Vou colocar só a outra aqui para a gente entender o que são essas duas. Criptografia, grafia assimétrica. Quando a gente fala na criptografia assimétrica, o que acontece? Ela é mais atual. Ela nasce com a necessidade de resolver um problema que nós vamos identificar na criptografia simétrica. Então, vamos lá. Quem que é a criptografia simétrica? E quem que é a criptografia assimétrica? Deixa eu colocar assim, ó. Faz um destaque aqui diferentão. Pá, 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 pá. Pra gente deixar bonitinho. E começamos a falar da criptografia assimétrica. Criptografia. Perdão, simétrica primeiro. Então, a primeira a ser pensada, vamos falar primeiramente nela. Quando a gente fala na criptografia simétrica, é aquela onde os dois interlocutores vão conhecer uma mesma senha. Então ela vai ser citada para você na prova, como assim, ó, o que é criptografia simétrica? Você tem a questão que pede apenas sinônimos, sério. A criptografia simétrica também é conhecida como criptografia de chave secreta. Ou também é chamada criptografia de chave única. Ou também chamada de criptografia que emprega uma senha.
Esta chave nada mais é do que uma senha. Isso. A chave que a gente tanto ouviu falar, o que é? É uma senha. O que acontece é, eu tenho dois interlocutores. Vamos pensar só dois, por enquanto, tá? Entenda que podem haver mais. Eu posso estar conversando com um grupo. Vamos pegar o exemplo aí, até que foi retratado lá no livro de Dan Brown, falando como a maçonaria utilizava isso há muito tempo atrás. Então, utiliza-se uma senha. É mais ou menos a ideia de pensar, eu não tenho nenhum cadeado aqui, eu acho. Eu tenho só a chave, né? Vamos pegar aqui. Eu tô tentando lembrar. Eu tinha um cadeado, mas aqui foi parar na casa da sogra. Foi. Fazer o quê? Você pegar essa aqui ainda é mais legal. Essa aqui é clássica. Essa chave aqui, ó. Tá. Você pega uma chave. Pô, legal. Você pega uma fechadura com duas ou mais cópias da mesma chave. Então a chave é uma só. Ela tem cópias, ou seja, é eu informar ela para mais de uma pessoa. Mas é a mesma chave. Então, essa mesma chave abre e fecha a criptografia. Então, olha uma forma de perguntar que eu ainda não vi ainda em questão. Eu colocaria isso numa questão de prova. Se eu fosse laborador, com certeza. Uma das características da criptografia simétrica é que, nessa criptografia, o conteúdo, a mensagem é cifrada com a mesma chave usada para abri-la. Certo ou errado? Certo. Então, a mesma chave que usa para criptografar é a mesma chave que usa para abrir a mensagem. E essa é a maior essência. Então, era feito assim. Bem, pegando lá antigamente, e válido para hoje muitas coisas. Imagina duas pessoas querendo conversar. Elas podiam se encontrar ocasionalmente. Ocasiões, festas, bailes, essas coisas, antigamente reuniões e tal. Então, tinha lá, pensa assim, eram dias de viagem para poder. Então, a pessoa pessoalmente ia lá e fala, ó, seguinte, tá aqui a chave. Tu vai receber uma caixa trancada. E essa chave vai abrir essa caixa. Tu vai colocar uma mensagem lá dentro e vai trancar aquela chave, aquele cadeado e vai mandar com o mesmo cadeado para mim. Eu vou conseguir abrir e só eu vou conseguir abrir. Essa é a ideia. Esse cadeado que eu gosto, né, eu tenho que comprar um outro só para pegar de volta aquele. Na verdade, eu comprei no Paraguai. Um cadeado bem xing-ling, mas ele faz exatamente o que eu quero. Ele é um cadeado que não dá. Com o cadeado aberto, ele não solta a chave. É mó legal, porque daí serve certinho para entender essa dinâmica. Você literalmente, para poder trancar o cadeado, a chave tem que estar nele. Senão ele não tranca. Aí você tira a chave quando ele é trancado. Ele sempre vai estar com as trancado sem a chave. Aberto, a chave vai estar nele. É mó legal isso. Então, esse cadeado, ele era essa ideia. Então, duas pessoas, cada um com a chave. Mas aí que está o grande detalhe. Eu te entreguei pessoalmente. E era aquela chave física. Bom, alguém poderia roubar de você, alguém poderia passar, mas chamaria a sua atenção, né? Você fala, pô, roubaram a chave. Você traria alguma maneira de me avisar. Tá? Fala, seguinte, aquela chave lá eu perdi, alguém roubou, alguém deu sumiço, como que faz agora? Então, seria. Mas há justamente a percepção da chave, a coisa. Então, fecha, o mensageiro carrega, o mensageiro não vai conseguir abrir, a menos que ele roube o cadeado. Antigamente, o que a galera fazia? Para ser menos invasivo ou não, você tinha aquelas mensagens seladas, né? O cara colocava a mensagem, colocava lá a cera, pegava um carimbo de metal e selava, porque naquela época era muito caro fazer aqueles selos de metais de família. Então era muito caro e precisava de pessoas habilidosas para fazer. Não era algo assim que qualquer um fazia. Então eles usavam aquilo, eles pegavam a mensagem, colocavam lá aquele selo e até alguém descobrir que, pô, dá para esquentar um pouquinho aquele selo ali, passa um pouquinho de vapor, ele solta sem quebrar o selo, e aí a gente lê o que tá lá, depois dá uma esquentadinha e cola de novo. Pois é. E foi essa grande motivação da evolução da criptografia. Porque eles usavam técnicas no início, serviam, mas com o passar do tempo as pessoas foram descobrindo maneiras de quebrar aquela segurança. Alguém descobriu um jeito de abrir o cadeado, fazer uma micha ali e tal, abre o cadeado, vê o conteúdo, fecha o cadeado e passa para frente. Então, com isso, a gente tem que melhorar o quê?
o cadeado, melhorar o tipo de chave, exatamente nesse exemplo. Esse aqui é aquele modelinho de chave bem antigão. Talvez você ainda tenha esse modelo de chave na sua casa. Né? Talvez, não sei. Mas, com o passar do tempo, essa chave mudou. Com o passar do tempo, essa chave passou a ser esse tipo de chave aqui. Aquela chavinha assim, pô, ela é só de um lado, né? Pô, legal. Mas é mó legal estudar como é que funciona essa chave. E com o passar do tempo, essa chave evoluiu mais um pouco. Né? Por quê? Porque viram que isso aqui não era o suficiente para barrar os bandidos. E aí fizeram aquela que é assim, né? Deixa eu tentar montar com duas aqui visualmente a ideia. É que elas estão viradas para o mesmo lado, aí não me ajuda. Eu precisava fazer elas ficar assim, né? Aquela chavinha que você pega lá que a serrinha tá para os dois lados, né? Nossa, que descrição horrível para forma, mas tudo bem. Aquela que você pega uma chave só, que tá para os dois lados, aí o serrotinho um para o lado e pro outro, né? Na mesma chave. Fica mais robusta. Aí você fala, pô, não é o suficiente. Aí pegaram a chave tetra, né? Essa eu não tenho aqui. Que é aquela com 4. Pô, na verdade são 3 iguais e uma diferente. Quando você pega aquela que é dupla, normalmente a maioria dos modelos eu tenho a mesma codificação dos dois lados. Quando eu pego a tetra, ela tem em 3 lados uma codificação e um dos lados uma codificação diferente, que seria a posição de cima ou a de baixo da chave. Só, o resto são mesmas codificações. Só que já é mais difícil para abrir pelo método tradicional de arrombamento, que é usando lá o lockpick. Então é mais difícil utilizar dessa maneira. Com a micha possível. A técnica da micha ainda é a melhor. Mais rápida do que as outras, inclusive. A micha é uma chavinha com um serrilhado meio universal. Em vez de estar bem detalhadinho assim, eles colocam um serrilhado não tão grande, mas meio termo. Colocam um anelzinho de borracha na chave e vai batendo, que daí a pancadinha resolve. É fácil. Tem que saber como é que funciona para quebrar a segurança, para saber o que você precisa melhorar nela. E aí hoje a gente tem modelos diferentes de chaves. Tem aquelas chaves de carro que é só um zigue-zague. Você tem chave de carro que é só os buraquinhos. Você tem um monte de modelos de chave. Inclusive aquele cadeado que eu peguei é outro modelo, que ele é só chanfrados. É bem diferentona aquele cadeadão lá que eu gosto. Então é um modelo diferente de criptografia. Mas tudo ainda baseado no mesmo propósito. Simétrica. Mas qual que é o detalhe? Eu te entreguei pessoalmente de uma forma confiável a chave. Então, eu sei que só você tem a chave e só eu tenho a chave. Para poder mandar mensagem, assim evitando que olhares de terceiros acessem, a menos que seja uma tecnologia fácil de burlar. E esse é o ponto. E se eu não puder me encontrar com você? Por exemplo, agora nós aqui, você está aí na sua casa, eu quero te mandar uma criptografia, uma forma, de um modo seguro, que você possa ver e outras pessoas não possam. Como é que eu faço isso? Pois é, a criptografia simétrica ela tem esse problema. Esse processo de informar ao outro interlocutor qual senha iremos utilizar é chamado de troca de chaves. Ou seja, não é mudar. A troca de chaves é informar ao outro qual é a senha que nós vamos utilizar. Essa é a grande jogada. Então, com o passar dos anos, a criptografia simétrica ela foi evoluindo. O que você precisa entender dessa dinâmica? É o seguinte. Criptografia, na essência, você tem uma mensagem, que a gente falou aí, né? Desde aquela época, você tinha lá as cartas e tudo mais. Então você tem a mensagem a ser criptografada. Você vai pegar essa mensagem e passar ela por um algoritmo de criptografia. No caso, antigamente era botar na caixa e trancar. A caixa seria o algoritmo. Aí o cadeado ali trancaria. Aqui no nosso caso, a gente vai pegar essa mensagem, então, passando por um algoritmo de criptografia. Algoritmo de criptografia. Professor, o que é um algoritmo? Um algoritmo, ele nada mais é do que um processo matemático, uma conta, que vai calcular a partir dos valores, que é matematicamente. E aí por isso que eu falei que o filme é interessante do jogo da imitação, porque ele vai trazer para você uma perspectiva bem legal, tá? Então ela vai direcionar você com essa pegada. Esse algoritmo de criptografia, ele vai então fazer uma sequência de transformações matematicamente da mensagem para um conteúdo novo.
para uma nova informação que possa ser revertido. Essa é a grande jogada. A criptografia é um processo que pode ser revertido. Diferente de quando a gente fala de codificação hash. Fique atento, codificação hash tem como característica justamente não ser possível fazer essa reversão. A criptografia a gente faz com a intenção de reverter, necessariamente. Só que esse algoritmo, o grande ponto dele vai ser o algoritmo mais a chave. Que no caso aqui a chave é a senha. Então vou dizer qual vai ser a senha que vai ser empregada naquele algoritmo. Vou pegar um exemplo que não é tão legal, mas que é para ter noção apenas. No Word, no Excel, PowerPoint, você vai lá, tem a opção proteger documento, né? Restringir edição, dependendo aí a versão do Word. E quando você clica lá, ele vai pedir para você, digita uma senha e confirma ela. Ele vai proteger o documento. Você só vai conseguir abrir o documento se você digitar a mesma senha. Legal? Mas uma outra maneira de fazer isso é usando o WinRAR ou o próprio WinZip e mandar compactar com criptografia, pedindo uma senha. Então você coloca lá uma senha para isso. A diferença aqui do Word não é criptografia, tá? Mas vamos entender a ideia. Então o WinRAR é uma outra técnica. Eu vou pegar um outro programa e esse de fato estaria usando criptografia. Mas é uma forma de cálculo. Você vai poder usar a mesma senha nos dois. Pode, tá? Mas se você usou técnicas diferentes, tudo bem. Há algumas situações de técnicas que vão exigir uma senha com uma formatação específica. Tem técnica que vai pedir, tua senha tem que ter tantos caracteres, tua senha tem que ter só número, tua senha tem que ter só letra. Então, muito de acordo com a técnica, que é o algoritmo. Então, o algoritmo de criptografia, ele vai ser colocado junto com essa chave e, a partir disso, será gerada a mensagem cifrada. Então, mensagem cifrada. E o que vai ser enviado ao destino é justamente essa mensagem cifrada resultante do algoritmo de criptografia. Então, o resultado aqui dessa criptografia é a mensagem cifrada. Pega-se isso aqui, então tudo isso aqui era trabalho do remetente, ou chamado signatário da mensagem, e envia isso ao destino. O destino, ao receber essa estrutura, ele tem que fazer o processo contrário. O destino ele tem que pegar aquela mensagem recebida, então ele pega a mensagem cifrada, que é a mensagem que ele recebeu. Detalhe importante, ele pegou uma mensagem cifrada, lá a mensagem recebida e tal, beleza. O algoritmo de criptografia é público. Todo mundo conhece o algoritmo. Não é assim, algoritmo de criptografia. É o mesmo algoritmo? Tem que ser o mesmo. A questão é, não é interessante, obviamente, sair contando para todo mundo, gente, eu estou usando esse algoritmo de criptografia. Mas eu preciso dizer para você, que é o outro lado, qual eu estou usando. Então, às vezes, isso fica visível. Fala, seguinte, você vai usar o algoritmo tal. Se eu não disser, melhor. Por quê? Se eu não disser assim, você saber, mas eu não tornar pública essa informação. Ou seja, a única coisa trafegada for a mensagem cifrada, sem indicativos de qual for o algoritmo. Por mais que o algoritmo pode ser encontrado na internet, fala assim, como é que funciona o algoritmo A, como é que funciona o algoritmo B? Você tem lá o programa pronto, né? Não é mesmo o programa, o algoritmo para você usar. Beleza, você vai encontrá-lo com facilidade. O que é o ponto aqui é que se há uma mensagem cifrada e você não sabe o que ela tem, nem qual for o algoritmo, fica mais difícil para o cara que está tentando invadir e tentar quebrar a segurança. Agora, se ele souber o algoritmo, facilita um pouco. Tanto que existe uma técnica para quebrar a segurança de informação chamada criptoanálise. A criptoanálise ela é nada mais do que um estudo assim aprofundado do algoritmo de criptografia, tentando encontrar falhas nesse algoritmo. Para encontrar falhas nesse algoritmo? Para explorar elas, para tentar aplicar essas situações, usar em outros cenários. Tá? E lembrando aí vocês o seguinte, que tem aí acesso ao curso do CNU gratuito, com as matérias básicas. Matéria informática, em aulas minhas tem aula do Rezende, não lembro se tinha aula do Rafa também, mas são aulas que você vai encontrar ali dentro do curso para você. Então tá aqui o QR Code para você aplicar, e aí você vai ter o acesso ao
curso gratuito. Fica a dica. E também você pode usar o cupom Paulo Mais na hora de finalizar o carrinho, coloca Paulo 5, né, para ganhar um desconto a mais. Foi ganhar um desconto mais, o cupom é Paulo 5, tá? Então, você tem ali um desconto bem legal, tá? Na campanha. Pô, já tá rolando Black Friday, então você coloca lá Paulo 5 para ganhar um plus no seu desconto, beleza? Vou tirar aqui para poder ficar mais fácil o teu print depois. Calma, vou colocar mais coisa aí, você tira o print. E o algoritmo, ele não precisa ser necessariamente escondido, não, mas a chave precisa. E a pessoa que está aqui do outro lado, ela vai ter que usar a mesma chave. Então, o que faz o algoritmo ser simétrico é que os dois interlocutores estão usando a mesma senha para poder cifrar e abrir a mensagem. Eu só preciso ter a segurança de dizer para o outro, ó, tá aqui a senha. Quando você receber, usa ela. Beleza? E aí você consegue abrir a mensagem. Se não conseguir abrir a mensagem, quer dizer que alguma coisa está de errado aí no processo. Ou você está com a senha errada, ou você está aí com o algoritmo errado, ou que a mensagem tem algum problema também, né? Então a mensagem está aí de volta na sua estrutura. E essa é a necessidade da criptografia, transformar. A questão é, todo o processo de criptografia vai ser isso? O algoritmo mais chave? É. O que muda de simétrica para assimétrica é a maneira como essa chave vai ser empregada. E aí vamos destacar aqui a criptografia assimétrica. Criptografia, deixa eu ver se eu não estou... Não. Criptografia assimétrica. Quando a gente fala na criptografia assimétrica, você tem um emprego de duas chaves. Tá? Você tem a chave pública e a chave privada. Então, o uso agora são duas chaves. O uso de duas chaves. Essas duas chaves, elas são correspondentes entre si. Então, sempre tem que ser o parzinho. Não dá para pegar e misturar a chave. Esse parzinho é sempre emitido para a pessoa, né? Vamos colocar assim para facilitar o entendimento. Então você vai falar, eu quero um par de chave. Beleza, você vai criar o parzinho para você e eu vou criar um parzinho para mim. O parzinho meu é meu, o teu é teu. Não mistura-se. Você pode usar em situações diferentes cada caso, mas não se mistura as duas. O que acontece? Você vai ter uma chave que é pública e outra que é privada. Eu também vou ter uma chave que é pública e outra que é privada. Então, essas duas chaves são justamente chave pública e chave privada. A chave. Deixa eu ver aqui que vai ficar bem em cima do... Tá, já resolvo. Só não cortar ali, tá bom. Aí eu vou resolver aqui para você tirar o print depois. Aqui. Então, a chave pública e a outra que é a chave privada. Chave privada. Beleza? Então, as duas chaves, pública todo mundo vai ter acesso, privada é restrita e só o dono vai ter acesso à chave diretamente. Beleza? Então, característica aí que você vai encontrar de modo geral. Deixa eu ver aqui. Ver agora os eventos da semana que vem. Legal. Então, o uso de duas chaves, chave pública e chave privada. E sempre tem que ser usado o par, da mesma pessoa. Então, por exemplo, se em algum momento na criptografia for usada a sua chave para fechar, eu vou precisar usar a outra chave sua para abrir. Sempre do par. Ah, usou uma chave sua, tem que usar uma chave sua. Não dá para usar uma chave minha e outra chave sua. Tipo, eu fechei com uma minha e você abre com uma sua. Não. As duas chaves são minhas. Uma eu divulgo para todo mundo e a outra fica comigo apenas. A privada fica só comigo. E toda a mecânica depende disso, de você ter essa informação que só você vai ter. Mais ninguém. A essência da criptografia é a mesma. Você vai pegar lá a mensagem. Então você tem a mensagem aí para poder enviar.
Você vai pegar o algoritmo de criptografia, agora o algoritmo, claro, é diferente, né? Você vai usar um outro algoritmo. Então ela vai passar aqui pelo algoritmo de criptografia. Algoritmo de criptografia. E mais uma chave. Agora entenda. Se eu usar a chave pública aqui, o outro lado necessariamente tem que usar a chave privada. Se eu usar a chave privada, o outro lado tem que usar a chave pública. É aqui que está a grande jogada. Tá? É esse o ponto essencial que você tem que observar. Qual é a chave que vai ser usada para cifrar? Implicitamente vai dizer, ó, do outro lado tem que usar uma chave correspondente, tá? Aquela que foi empregada. Então é como se fosse mais ou menos assim, vou fazer até diferente. A ideia você já pegou. A ideia, isso aqui é o mesmo fluxo. Só para poder ficar no mesmo print, né, e o resumo da coisa ficar clara para você, depois você até faz esse desenho mais completinho aí. Tá legal. Vou tomar uma aguinha aqui primeiro. Deu, uma dor aqui. Aguinha, né, filho? Padrão. Então, quando a gente pega a estrutura de criptografia simétrica e assimétrica, vai funcionar assim. Se na criptografia, vou colocar até diferente, vou colocar assim, remetente, pode ser remetente, pode chamar de emissor, pode chamar de signatário, e destino. Ou destinatário da mensagem. Se, na hora que o remetente, aqui o remetente, for usar o algoritmo de criptografia e a chave que ele utilizar for a chave pública, então na hora que ele criptografou com a chave pública, o destino vai ter que usar a chave privada para poder abrir. E é o pai. A chave privada do pai. Mas se o remetente usar a chave privada para cifrar, o destino terá que usar a chave pública para abrir. Sempre são dois processos aqui então, né? Vamos colocar aqui caso 1 e o caso 2. Então você tem duas situações em que você coloca lá, olha, o remetente, ele vai usar qual chave? O remetente usou chave pública, o destino tem que usar chave privada. Remetente usou chave privada, o destino tem que usar chave pública. Mas tem uma coisa que é muito importante aqui. Entender a lógica. E daí você decorou essa tabelinha aqui, entendendo a lógica, filho, você vai pro abraço, vai pra galera. Chave privada, só uma pessoa tem acesso, o dono dela. Então, matuta aqui comigo. Vamos pegar o segundo caso aqui. Eu sou o remetente, você é o destino. Se eu usar a chave privada, tem como eu usar a tua chave privada para criptografar? Eu usar a sua? Não. Aquela ideia visual. Privada, tu gosta de usar só a sua, você não gosta de usar a privada dos outros. Não é pra usar a privada dos outros. Pegou a ideia visual? Pronto. Você lembra que privada é tua. Se for criptografar, pode ser com a minha chave privada. Não faz sentido eu usar a chave privada do destino, porque eu nem tenho ela. Então, se eu sou remetente e vou criptografar algo com a minha chave privada, vai ser a minha chave. Consequentemente, você, quando receber e for fazer aquele processo de abrir, a chave que tu vai ter que usar é a minha chave pública, não a sua. Sempre da mesma pessoa. Então aqui, no segundo caso, as chaves são do remetente. Então as duas chaves vão ser do remetente. Enquanto no primeiro caso aqui, ó, estas duas chaves são do destino.
Por que essas duas chaves vão ser do destino? Pensa comigo. Se eu vou te mandar algo e eu utilizar a minha chave pública, eu até posso, não faz sentido, mas eu posso usar a minha chave pública. Eu te mando isso daí. O que você precisaria para abrir? Eu ia precisar da chave privada do professor. Porque só posso abrir com a chave da mesma pessoa, né? E você tem minha chave privada? Não, porque privada é só a minha. Você não vai usar a privada dos outros. Não mistura a chave privada, não mistura as coisas. É? Exato. Então, se eu usar a minha chave pública, não faz sentido falar em enviar. Embora seja viável fazer isso, você fala, vou usar minha chave pública para criptografar algo que eu vou guardar no meu HD, para que você vai usar um algoritmo assimétrico, que é mais trabalhoso, mais lento, se você podia ter usado esse aqui? Por isso que eu falei, não faz sentido. Então, se você for pegar e criptografar algo com a chave pública, você vai criptografar com a chave pública do destino. Por que eu usaria isso? Bom, qualquer pessoa pode pegar a chave pública de uma pessoa. Né? Imagina você tem lá a tua chave pública e privada. A tua pública está lá, pública. Eu vou lá, pego essa informação. E criptografo algo com essa informação, com essa chave. O que é necessário para abrir? O par, o correspondente, a tua chave privada. Que teoricamente só você tem. Então só você tem em mãos as condições necessárias para conseguir abrir. Nenhuma outra pessoa mais. Isso garante o sigilo da informação. Garante que só você vai acessar. Então o remetente pode ser qualquer pessoa. Mas o destino só pode ser você. E olha que coisa legal. Eu criptografei com a chave pública. Imagina que eu tenho lá um documento e eu criptografei esse documento e esqueci de fazer uma cópia dele. Não tem mais o original, porque eu criptografei o original. Na prática é gerado um arquivo à parte, mas imagina que eu pego esse cara e ele fica ali e eu apago o original. Ferrou. Por quê? Porque eu não tenho mais a cópia. Mesmo estando, eu nem te mandei, eu só estou com o arquivo aqui criptografado com a tua chave pública. Não tem mais utilidade para mim, eu não sei enviar para você. Então, eu vou ter que te mandar. E se eu quiser de volta uma cópia, eu tenho que pedir para você me devolver, porque eu não vou ter mais. Mas foi você que fez, mas eu não consigo abrir. É mais ou menos a ideia, para esse caso aqui, de uma variação daquela ideia do cadeado com a chave. Pensa agora que eu compro um cadeado que só tem uma chave. Só uma chavezinha para o cadeado. Então tem o cadeado e a chave. Nesse caso, é como se eu tivesse pego o cadeado com você aberto. Você me entregou o cadeado aberto. Só você tem a chave dele. Você me entregou esse cadeado aberto. Eu fui lá, peguei a mensagem, coloquei dentro de uma caixa, tranquei a caixa. Eu não tenho a chave desse cadeado. Imagina que, sem querer, eu deixei, sei lá, a chave do carro dentro da caixa também. Ferrou. Ou eu vou pegar aquilo ali e não pega, velho. O que eu tenho que fazer? Tem que mandar para você e pedir para você devolver. Depois você conseguir abrir. Só você vai conseguir abrir. Olha o empenho. Então, essa é a ideia. Esse segundo caso seria o caso do cartório. É o caso de você pegar e assinar um contrato ali, um documento, alguém pega esse documento e vai até lá no cartório e fala, viu, confere a assinatura aí, vê o cartão assinatura do cara, vê se bate com a assinatura que ele fez. Praticamente, só você consegue assinar da maneira como você assina. Tem várias técnicas, né, de estudo, inclusive tem alunas que foram trabalhar com isso, nessa parte. Elas trabalhavam no cartório, o cartório sacaneou, elas estavam estudando para a área policial e acabou virando perita grafotécnica. Hoje ela trabalha com isso, fazendo perícia grafotécnica. Cheque é o que mais aparece, né? Cheque lá para dizer se o cheque foi assinado, foi rasurado e tudo mais de fato, é o que mais tem para ela resolver. Então, ela tem que verificar essa assinatura de fato. Você tem todos os elementos necessários para dizer a assinatura foi desse cara, foi ele mesmo que fez, não foi outra pessoa. Vai ter que pegar uma outra assinatura, mesma data, mesma época, para poder comparar. Não adianta você pedir, assina aí de novo, que o cara vai querer fazer diferente, propositalmente. Então, daquele jeito só ele faz. Então eu pego aquela assinatura lá e falo, aquilo só você conseguiu fazer. O cartório tem uma informação que é, entre aspas, pública, né? Do cartório no caso. Porque você não pode ter acesso ao cartão, tá? No cartório, uma regra. Se ele mostrou, é perigoso. Então ele vai consultar, ele fala, legal,
de fato, essa assinatura que tu me trouxe é desta pessoa. Então eu vou assinar aqui embaixo dizendo, ó, tá aqui comprovada essa assinatura é desse cara que você disse ser. Coisa bacana, coisa linda, maravilhosa. E aí é autentica. Mas veja, para esse segundo caso, para que haja a autenticidade, eu precisei do cartório. Eu preciso de um terceiro confiável. Porque você tem que confiar no cartório, né? Você não vai levar em qualquer canto lá que você fala, aquele cara é valida. Não, você precisa de um terceiro confiável. E aí que entra a certificação digital. Então, esse segundo caso de uso da assinatura, da criptografia assimétrica, ele tem aplicabilidade efetiva mediante o uso de certificado digital. Então, eu preciso ir lá e comprar estas chaves. Eu preciso pagar para uma empresa, para uma entidade que vai gerar esse par e que vai dizer, olha, de fato essa aqui é do cara. É um cartório digital. Isso que é a autoridade certificadora. É um cartório no mundo digital. Vai fazer a mesma coisa que o cartório. A diferença é que faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, diferente do cartório, né? Você tem isso aqui, sabia? Quando você pega o aplicativo do eGov, e aí por isso que eu acho importante no CNU a gente destacar isso, porque, cara, você pega o aplicativo do eGov, no aplicativo do eGov você tem ali, ó, o meu eu tenho que inclusive testar de novo, porque eu tenho que atualizar minha foto, cara. Tá com uma foto antiga lá, e na hora de fazer o reconhecimento facial ele nunca reconhece. Mas se tu pegar o eGov, deixa eu até testar aqui de novo, ó, vamos ver se vai. Vai que, né? Vai que o GovBR abre aqui. Aqui agora não é mais eGov, agora é só GovBR. Né? Vamos ver se o GovBR quer entrar com GovBR. Vamos lá. Digite seu CPF. Já era para estar memorizado, praga. Digite sua senha. Tu também já não facilita, não vou lembrar minha senha. Tá, autorização, mil e uma coisa, autorizar. Beleza. Aí tu autoriza. Aí o GovBR para fazer o reconhecimento facial. Eu não quero, tem como pular? Tem, não. Então aí você tem que botar a cara aqui, ó. Aí ele faz o reconhecimento facial. Reconhecimento facial reconhecido com sucesso. Olha, ele disse sucesso, tá? Mas quando der ok, não quero avaliar. Quero ativar o leitor biométrico? Sim. Habilitar a verificação? Ok. Sua conta é nível ouro. Liberou! Coisa rara! E ó, ele pegou e gravou minha foto aqui que eu tirei agora com o quadro lá como foto de perfil, mano. Ô louco! E ele mudou a foto do perfil aqui ainda. Olha que coisa linda! Eu só preciso ver se. Olha que coisa linda! Mas tudo bem. Aqui, ó. Lá no aplicativo eGov, tu vai ter um itemzinho, não sei se vai aparecer aqui por causa do foco, né? Tinha que ser aqui. Ah, já sei o que eu posso fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Autofoco, sai do infinito e vai para o normal. Beleza? Isso. Ó, tu vem aqui, ó, na opçãozinha aqui, vem, foco, 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 foco. Não é nesse que eu quero. Deixa eu mudar aqui o foco. Contínuo. Isso. Aí tu vem aqui, ó, assinar digitalmente, ó, o Paranauê aqui, ó. Sério, assinar digitalmente, professor? Como é que funciona? Nunca usei. É porque eu não consegui liberar. Termos de uso, li, concordo com as coisas. Por favor, leia atentamente. Aquela lida de termos, li. Né? Tá, você está entregando a sua alma na encruzilhada, foda-se, tá, padrão, né? Todo usuário faz isso. Ninguém parada, todo mundo clica, é um problema sério, né? Aí você escolhe o arquivo aqui, pronto. Ele vai assinar Mano, ele ainda tá falando do Covid-19 aqui, velho. Aí você joga o arquivinho aqui e ele vai assinar digitalmente. Olha que coisa linda. Deixa eu voltar aqui o foco. Foco onde? No infinito. Por quê? Senão fica uma desgraça. Eu fico indo pra frente e pra trás, bagunça tudo aqui o foco. Tá aí, ó. Tu tem uma assinatura digital. Tu pode usar isso aí dentro. Ó, tem até que baixar certificado. Deixa eu até ver meu certificado digital. Ai, que coisa linda. Baixar. Baixei.
Abrir como? Com nada. Eu só quero baixar. Olha que coisa linda, download concluído, 1.crt ali, ó. Eu queria ver, será que a gente consegue abrir com arquivo de texto? Eu não consigo. Depois eu vou tentar abrir no computador para ver o que ele é. Sucesso ao seu lugar. Que coisa linda, rapaz. Consegui logar no GovBR. Cuti, cuti, cuti. Ai, pô, tava uma mó bizarrice esse negócio aqui. Não conseguia logar e tal. A carteira de documento. Sim, ele disse que eu tinha 3, não tem nenhum documento. Tudo bem, depois a gente atualiza. Você pode usar isso. Quando você foi ali e fez uso daquela situação, você fala, ele pede o documento, ele pede para você jogar o arquivo, ele já vai ter o algoritmo de criptografia, ele já vai ter a tua chave. Como ele falou, assinar digitalmente, ele vai usar a tua chave privada. Vai criptografar, e aí esse documento assinado, você acabou de assinar ele digitalmente. Olha que coisa linda. Assina digitalmente o documento e manda. Te poupa aí muito custo. Por quê? Cartório. Vai reconhecer lá no cartório a assinatura. Já tem um custo adicional. Então, essa é a grande empreitada de usar a criptografia. Veja que está ficando cada vez mais acessível. Quanto mais acessível, significa que o entendimento da coisa será mais exigido. E uma vez mais exigido esse conhecimento, mais provável dele ser citado na sua prova. Beleza? Então, característica aí da criptografia simétrica, característica da criptografia assimétrica dentro da dinâmica aí que a gente viu. Então, são duas criptografias, duas técnicas essenciais. A assimétrica, entender sempre, usou uma chave, tem que usar outra. Usou uma, tem que usar outra. Não dá para usar chave pública com chave pública. Não dá para usar chave privada com chave privada. E tem que ser sempre da mesma correspondência, o mesmo par. É que uma pergunta de prova que pode aparecer, uma mesma pessoa pode ter mais de um certificado digital? Pode. O que valida, o que é usado como referência para dizer, essa aqui é par dessa, é o número de série. Tá? Cada chave, na hora que ela é emitida, ela tem lá o número de série dela. Então eu tenho o número de série, eu posso ter mais de um certificado, mais de uma chave pública e mais uma chave privada, mas sempre elas são impares. Por quê? Porque esses números eles precisam ser primos entre si. Cuidado, não são necessariamente números primos, são números primos entre si. É uma coisa meio louca para fazer o cálculo de números primos entre si, mas grafo, né, em termos de grafo, seria mais ou menos assim. Pensa lá, eu quero o número 4 e o número, sei lá, 6 são primos entre si. Você tem que fazer uma matriz pontilhada, né, põe lá 4 e 6, o 4 e 8 e tal, né? Você faz uma matriz pontilhadinha lá, pegando certinho, um por um, tal, e traçar uma reta entre esses caras, só pode tocar o primeiro ponto e o último. Se tocar algum outro ponto, aqueles números não são primos entre si. Tá? É basicamente fazer uma sequência de divisões. Você vai fazer o que a gente chama até de decomposição, né? Você pega e divide um número, pega todos os divisores de um número e todos os divisores do outro. Não pode ter divisor comum. É essa a regra. Tá? Então, eles são primos entre si. Para fazer isso com números grandes é trabalhoso pra caramba, matematicamente falando. Então, para o computador, é um trabalho muito grande e se torna difícil de quebrar essa criptografia. Então, já essas são as técnicas. Mas lembra que no início eu falei que a computação quântica ela é algo que pode ser problemático? Por quê? Agora eu vou explicar. A computação quântica torna tudo isso aqui e, vamos dizer assim, sem o menor significado. A computação quântica passa por isso aqui como se fosse nada. Cara, por quê? Matematicamente a gente tem que ficar fazendo cálculo e tal. Na computação quântica, como os valores podem, os dados, eles assumem dois valores ao mesmo tempo, verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ela consegue quebrar criptografias muito rapidamente. Tá? Eu esqueço que não sai esses barulhos, mas tudo bem. Então quebra essa criptografia muito rapidamente. E qual que é a preocupação? A China fez aí a aquisição de um baita computador, eu acho que não lembro de quantos qubits eram, o computador quântico da China, que eles adquiriram a princípio para fins científicos.
Mas o Alan Turing era um cientista da computação lá, que estava estudando... Computação não, era um matemático. É um cientista. Que estava estudando, calculando lá e criando uma máquina de estado completa tal, e eles levaram ele lá para ajudar a quebrar um código matemático. Ele era um matemático muito famoso, muito bom. Então levaram ele por isso. E o que acontece eles têm essa preocupação. Esse momento aí de escalada de guerra, tensões e tudo mais, interceptações de mensagens e criptografias voltam a ser importantes. E quando você tem a computação quântica ao seu lado, ela é uma ferramenta que quebra a criptografia muito rapidamente. Logo, conforme... É que por hora a preocupação não é tão grande, porque não é qualquer um que tem. Mas o que já tem é o inimigo, né, em termos gerais. Então eles ficam muito apreensivos com isso. E aí, como é que fica? Os caras têm agora uma coisa que também é foda. Por quê? Porque o custo para manter ligado esses computadores quânticos é muito alto. Você precisa refrigerar eles ativamente com nitrogênio líquido. Tem que estar ali o tempo inteiro jogando aquele nitrogênio para gelar, porque ele esquenta muito. Não é que ele esquenta muito, é que para a computação quântica funcionar e a gente conseguir controlar, ele tem que estar em baixa temperatura, ele tem que estar próximo do 0 Kelvin. E o que torna ali, né, trabalhando a menos de 270 graus, 273 uns quebradinhos, mas a menos de 270 graus que está trabalhando aqueles computadores. Não pode ser o zero, porque zero para tudo, né? Então, menos de 270 graus trabalhando para que eles possam trabalhar e fazer o que eles precisam. Então isso é caro de fazer, de se manter. Por isso que pouca gente tem. Mas à medida que a tecnologia for evoluindo, à medida que ela for barateando e o acesso a ela for aumentando, isso aqui é passado. E essa mesma preocupação sobrecai sobre as criptomoedas, porque as próprias criptomoedas hoje são baseadas num processo paralelo a esse aqui, que é o da codificação hash. Só que ele também entra com o mesmo problema daqui. Codificação hash quebrou a criptografia aí de qualquer maneira, usando a computação quântica, não tem mais utilidade alguma. Então, sim, as criptomoedas elas não têm um futuro muito promissor. Por quê? A longo prazo. A curto prazo, show de bola, mas a longo prazo, tudo vai depender de quem tem acesso a esses computadores e motivo. Pensa só, os governos. A China tem uma escalada de correr atrás, né, e querer derrubar as criptomoedas também. Sempre para centralizar no governo. Imagina o Brasil. Chega num ponto que ele fala, tá todo mundo usando criptomoeda e eles estão sustentando, se mantendo. Como é que a gente faz para derrubar isso? O governo tem esse poder. Ele vai lá e compra um computador quântico, faz pesquisa nesse quesito e trabalha em cima disso e tira esse poder da mão dos cidadãos. O que é meio bizarro, porque a ideia de república é que a coisa é nossa e não o contrário. É o governo que remete a nós e não nós ao governo. Mas tudo bem. Então faz parte aí, né, da problemática mundial. Faz aquele seu print maroto aí, para que você não perca essas informações. Anote depois, passe limpo, faça os seus materiais, não deixa tudo ali paradinho, né? Só na foto do teu computador, ou no celular, só no print. Faz a coisa bonita, usa, tá? Eu não faço troço tudo colorido aqui à toa. Eu não fico aqui me empenhando, comprando caneta, coisa diferente, fazer mais bonitinho à toa. É para que você se inspire e faça também. Quero que você busque melhorar a cada dia. Beleza? Gente, fica com Deus. Um grande abraço para todos vocês. Segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Entra ali no grupo do Telegram também. Tá aí disponível para vocês. E principalmente, lembra que vocês têm aí, né? Além do grupo Telegram, tem que digitar no navegador ali. Isso aqui tudo minúsculo, tá? Lá no navegador, t.me/profjp. Aperta Enter e entra no grupo. Beleza? Além disso, lembre-se que vocês têm acesso ao curso gratuito do CNU, disponível na plataforma do QConcursos, e agora a gente também tem mentoria, né? Tua preparação está completa com a gente. Vem com a gente. Usa o cupom PAULO5 para ganhar o seu tão querido desconto. Grande abraço para vocês e até a próxima que... Deixa eu conferir aqui, a agenda é sábado ou amanhã? Amanhã, deixa eu ver, coisa linda... não, é sábado, 10 horas da manhã. É sábado e domingo esse fim de semana. Isso, sábado às 10 e domingo às 18. Então, sábado às 10 da manhã,
Espero por você aqui neste mesmo bate-canal. Valeu! Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto?